De 82, aliás, a única vez em Copa Libertadores. Então, acho que a gente precisa destacar pontos positivos, valorizar coisas boas. A última vez que o Flamengo havia vencido uma partida da Libertadores na Argentina tinha sido em 1982. Uma goleada de 3-0 no River Plate. Ontem, quem começou a acabar com esse incômodo jejum foi o William Arão, depois de receber belo passe de Gerson. Vai matar o jogo, apontou a tiro, aguardou! Flamengo! Gol! É do Mengão, queridão, com emoção de montão pra empatar! O Flamengo chega ao gol! Mas o gol perdido por Everton Ribeiro fez com que velhos fantasmas assombrassem a torcida. E quando o Vélez marcou de novo, não teve um torcedor do Flamengo que não tenha sentido calafrios. Vélez! 2-2 do Jansson. Flamengo! 1, Arão. Mas foi aí que entraram em cena os principais jogadores do time. Arrascaeta deu passe de letra para Gabigol, que foi derrubado pelo goleiro Royos. Ele mesmo bateu e fez o primeiro dele nessa edição da Libertadores. Gabigol, sempre ele, Gabigol! E já na reta final, Arrascaeta mostrou que ficar no Flamengo é importante para ele e para o próprio Flamengo. Georgian de Arrascaeta de fora, fuzila no ângulo onde a coruja dorme, é golaço do Flamengo, vira o jogo, isso sim, galera, esto é Flamengaço, Conheço o caráter do jogador, um menino nota 10, trabalhar, muito fácil de se lidar no dia a dia, talentosíssimo, ídolo no Flamengo. E em nenhum momento isso, ao menos para mim, a minha impressão, estou te falando como treinador agora, em nenhum momento teve demonstrou para mim, ele teve uma lesão no tornozelo, isso é verdade. Eu acho que ele é feliz aqui, é um jogador que é considerado pelo torcedor, pela direção, e é um jogador jovem que pode ficar muito tempo ainda jogando pelo Flamengo. Quem não ficou tanto tempo assim no Flamengo na década passada foi o Mancoejo. O argentino hoje no Vélez deu uma entrada violenta em Gabigol no fim do jogo e foi expulso. Entrador é uma coisa, ser desleal é outra, e tem que rever esse jogo, o árbitro, porque eles entraram muito duro. Mas o estrago quem fez foi o Flamengo, com um time que pode não ser perfeito, mas se credencia como um dos melhores do continente. A gente conseguiu essa vitória aqui, muito feliz. E agora é dar sequência na Libertadores, porque ganhamos só o primeiro jogo e a gente quer ganhar a competição. A gente viu também o Arão jogando de zagueiro, mas também marcando um gol como meia. É indiscutível essa qualidade do Flamengo e quando realmente entra com esse espírito de Flamengo, aquele Flamengo de 2019, realmente vai para cima do adversário e vai com tudo, né, Cereto? O Arrascaeta é o jogador que aparece em jogo decisivo, quando precisa ele resolve, foi assim ontem de novo, né? O Gabriel também. Falar da qualidade do Flamengo é chover no molhado, né? Só que é o seguinte, o time para ser campeão da Libertadores precisa, para ser campeão da Libertadores de novo, né? Porque o Flamengo há 2 anos foi campeão da Libertadores no comando do Jesus, precisa de equilíbrio, precisa equilibrar as coisas, as questões, né? O time precisa ser equilibrado, não pode ter só um ataque muito bom e poderoso. O Flamengo tem tomado muitos gols. O Rogério Ceni sabe disso, ele precisa equilibrar o time, né? Ele precisa consertar essa questão, porque pode chegar um jogo mais importante, numa fase mais avançada, um jogo mais enroscado ainda na Libertadores, em que as coisas se compliquem e que o Flamengo pode se complicar por causa da sua defesa, né? E quando eu falo da defesa, eu não estou falando só da dupla de zagueiros, que ontem jogou o Gustavo Henrique, jogou muito mal, né, ao lado do Arão. Não estou falando só da dupla de zagueiros, eu estou falando do sistema como um todo, do modelo de jogo, do meio de campo, que tem muita qualidade com o Diego nesse meio de campo, mas perde em marcação, dos jogadores que
que marcam já no campo de ataque, né? Os jogadores precisam marcar no campo de ataque. A gente sempre se lembra do time que era comandado pelo Jesus, era um time do Flamengo que sufocava o adversário e que não deixava o adversário sair de trás, né? Então a defesa começava pelo ataque. Acho que o Rogério Ceni precisa começar a pensar em alternativas para montar esse time do Flamengo, para tentar equilibrar um pouco mais o time, porque o time está tomando muitos gols e nem sempre o Arrascaeta vai fazer a diferença, nem sempre o Arrascaeta vai tirar um coelho da cartola, nem sempre o Gabigol vai fazer a diferença, sabe? Tem que prestar atenção nessas questões que são importantes para o time ser campeão numa competição tão difícil quanto é a Libertadores. Justamente sobre isso, falando da parte defensiva, Alfredo, a gente fala muito do Arão na zaga. Ele exerce muito bem essa função, está exercendo muito bem essa nova função. Mas eu acho que o debate não está muito na questão dele como zagueiro, mas sim na falta que ele faz nesse meio de campo, né? Como ele fazia, ele exercia muito bem a função de primeiro volante, agora quem está exercendo essa função é o Diego.